Pessoal, vamos dar início agora a um assunto que realmente cai bastante em prova e os editais vêm contemplando com bastante afinco, que é o processo legislativo. O processo legislativo, dentro da nossa Constituição Federal, ele vai envolver algumas espécies legislativas que estão previstas lá no artigo 59. Vou já falar sobre ele com vocês. Antes disso, eu queria primeiro te preparar para essa matéria. Olha só, quando a gente fala em processo, principalmente quando a gente fala em processo legislativo, mas também processo civil, processo tributário, processo penal, enfim, qualquer tipo de processo, você vai ver aí uma sequência de atos acontecendo para se chegar no objetivo final. Como assim, Arsênia? Você vai seguindo ato após ato. Você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo, para se chegar naquele objetivo final. É assim com o processo tributário, com o processo civil, é assim com o processo legislativo e é assim em todos os processos que a gente pode vislumbrar durante a nossa vida. Uma vez eu tive uma conversa com a minha prima e eu gosto sempre de falar isso nas aulas para vocês conseguirem entender a simplicidade de um processo. Eu perguntei para ela, prima, como é que vai o coração? E ela me disse, vai bem, prima, eu estou em processo de namoro. E eu, bom, não posso deixar de perguntar, o que é um processo de namoro? Não, a gente começou a paquerar, a gente já está ficando há um tempo e hoje, esse fim de semana agora, tem uma festa na casa dele e eu acho que ele vai me apresentar como namorada. Bom, ela já estava no final do processo de namoro dela, né? Quase chegando no objetivo final. Mas foi uma sequência de atos que se seguiu para aquele procedimento ter finalizado, né? Com um namoro, enfim, hoje já são até casados. Mas processo legislativo não é diferente, é desse jeito também. Nós temos uma sequência de atos para se chegar no final, que é a elaboração de uma lei. Se for processo legislativo de emenda constitucional, há atos específicos para se chegar na elaboração de emenda constitucional. Se for de lei complementar, há atos específicos para se chegar em lei complementar. Um processo não aproveita o outro processo. Ah, eu não consegui aprovar a emenda, posso aproveitar e tentar levar aí uma lei complementar? Não dá. Começou um processo para criar a emenda constitucional, você termina ou com a criação de uma emenda constitucional ou com o arquivamento daquele processo. E aí, as demais espécies legislativas também vão seguir essa mesma sequência delimitada pela própria Constituição Federal. Acontece o seguinte, a Constituição ela não é didática, até mesmo porque ela não é um livro, ela é um diploma, né, legal que serve aí para poder organizar e orientar esse procedimento e ela não tem obrigação nenhuma de ser didática. Quem tem que ser didática aqui é a tia, né? E aí, como é que a gente faz? Todos os livros vão organizar esse processo legislativo em fases, onde algumas fases são parecidas, e aí a gente coloca lá, por exemplo, na fase de iniciativa, outras fases envolvem, por exemplo, a discussão da matéria, a gente coloca lá na fase de deliberação, e as fases finais de promulgação, de sanção e veto. E é assim que eu vou ver com vocês. Nós vamos dividir cada espécie legislativa por suas fases, tá? Para a gente chegar aí depois vendo e analisando todo o processo legislativo. Fechamos? Muito bem. E Arsênia, que espécies legislativas são essas? São as espécies legislativas, pessoal, que estão aí no artigo 59 da tua Constituição Federal. Acompanhe aqui, ó. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Nós temos aqui 7 espécies legislativas. Dessas 7 espécies legislativas, uma está em completo desuso. É praticamente letra morta, é completamente obsoleta, que é a lei delegada. Por que, Arsênia, a lei delegada está completamente em desuso? Porque a lei delegada ela funciona assim. O presidente da República pede ao Congresso Nacional uma autorização para fazer lei. E aí o Congresso Nacional delega ao presidente da República essa capacidade, essa competência, essa possibilidade dele fazer uma lei. E aí o presidente da República faz a lei. E o Congresso Nacional, após elaborada essa lei, ainda vai incidir um controle posterior, vendo se está ou não está de acordo com os poderes que foram delegados. E o presidente extrapolou ou se ele não extrapolou. Podendo, inclusive, sustar essa lei delegada que o presidente, né, porventura, tenha elaborado, exorbitando o seu poder. Enfim, essa lei delegada, pessoal, ela é muito complicada. E ela acaba sendo substituída pelas medidas provisórias, que a gente tanto escuta falar. A medida provisória é a coisa mais simples do mundo. O processo legislativo de medida provisória, de elaborar uma medida provisória, vamos pensar assim de uma forma bem simples, tá? Presidente da República, sentado na sua cadeira, computador ligado, escreve medida provisória, Ctrl+P, imprimiu, entregou, tá valendo, acabou. Esse é meu processo legislativo de medida provisória. Pronto, Arsênia, já vimos então um processo legislativo? Não.
porque a Constituição ela vai tratar do processo legislativo de conversão da medida provisória em definitiva, tá? Aí é outra coisa que a gente vai conversar. Mas, por enquanto, o que eu quero te dizer, dessas 7 matérias, uma está praticamente obsoleta, que é a lei delegada. Serve para quê? Para cair na tua prova. Olha aí. Então, a gente vai ter que ver. Tá? Bem simples, bem curtinho. A gente conversa lá no artigo 68 sobre eles. Outra coisa que a gente tem que fazer é uma observação. 2 espécies legislativas que estão aí, que a gente já conversou, inciso 6º e inciso 7º, que é a resolução e o decreto legislativo. CESP gosta de cobrar isso daqui. Quem é que usa decreto legislativo, quem é que usa resolução? Ou quando essas espécies legislativas são usadas? Elas são usadas, pessoal, para manifestar vontades exclusivas, competências privativas, que sejam da própria Casa Legislativa. Por exemplo, nós temos lá no artigo 49 da Constituição, que a gente já viu, as competências do Congresso Nacional, que independe de sanção do Presidente da República. Basta que o Congresso Nacional faça, decida e aquilo ali está valendo. Em regra, aquelas competências do artigo 49 é feita por decreto legislativo. Nós vimos também as competências privativas de Câmara e de Senado, quando a Câmara atua sozinha e quando o Senado atua sozinho. Aquelas competências ali são exercidas através de resoluções. Então, resolução é o ato pelo qual Câmara e Senado se manifestam. E decreto legislativo, em regra, porque vai ter suas exceções, por exemplo, esse ato que susta a lei delegada, quando o presidente da República vai além do que ele poderia ir, é uma resolução que susta aquela lei delegada e é feita pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, em regra, se manifesta por decreto legislativo. Fechamos, então? Então, já falamos de lei delegada, já falamos de resolução, já falamos também de decreto legislativo. Precisamos falar de 2 espécies que são muito parecidas, que é a lei complementar e a lei ordinária. De antemão, eu já digo para ti, dessas espécies que a gente viu do artigo 59, não há hierarquia entre elas, principalmente no que diz respeito em lei complementar e lei ordinária. Houve algum tempo uma certa discussão se havia ou não havia hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, e eu digo para você com toda a tranquilidade do mundo, porque o STF já decidiu, já definiu, não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, seja ela federal, seja ela estadual, seja de qual ente for. Não há hierarquia. O que é que existe? Existe, na verdade, uma reserva de matérias. Como assim, Arsênia? A Constituição, ela é um diploma orientador. Ela vai servir como base, como fonte para todo o nosso ordenamento jurídico. É da Constituição Federal que todas as leis vão tirar fundamento, vão seguir regras para poderem ser válidas. Muito bem. Como ela serve como esse diploma de orientação, orientador, a Constituição Federal, ela vai, na grande maioria dos seus artigos, precisar de uma regulamentação. Ou seja, falando em palavras mais técnicas, que para você que ainda não viu o Constitucional, não se preocupe que a gente vai ver. Mas falando em palavras mais técnicas, a grande maioria das leis constitucionais, das nossas regras constitucionais, são de eficácia limitada, onde nós precisamos aí desenvolver uma legislação para poder permitir um efeito concreto, uma modificação realmente do mundo que a gente vive, uma produção de efeito visível, que a gente consiga visualizar. Como a maioria das regras precisam de leis, então nós vamos ter aí várias leis organizando e regulamentando essas regras constitucionais. Em regra, essas leis serão leis ordinárias ou medidas provisórias, tá? Mas, quando a Constituição exigir, e ela tem que ser expressa, ela tem que dizer, ela pode exigir aí a chamada lei complementar. Então, qual é a diferença entre lei ordinária e lei complementar? A Constituição reservou algumas matérias à lei complementar. Pronto, é essa a diferença. Uma reserva de matérias, que foi dada à lei complementar e que a lei ordinária não tem. Quando no texto da Constituição tiver assim, ó, lei regulamentará, de acordo com lei, nos termos da lei, eu estou falando de lei ordinária. Quando ela quiser que essa lei seja lei complementar, como o próprio parágrafo único aí do 59, olha só, parágrafo único do artigo 59, fala assim, ó, lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Ou seja, lei complementar. Entenderam? Então, quando ela quiser lei complementar, ela vai dizer lei complementar. Então, diferença entre lei complementar e lei ordinária, reserva de matéria. Apenas, tá certo? E aí a gente vai conversar sobre o processo legislativo das duas, que são muito semelhantes. E no processo legislativo, a diferença que existe entre as duas é que uma é aprovada por maioria absoluta e a outra é aprovada por maioria simples. Essa é a diferença no processo legislativo.
tá? E não no uso da lei complementar, porque no uso da lei complementar, algumas matérias foram reservadas a ela. Mas no processo legislativo, a diferença que existe é essa, maioria absoluta para a lei complementar, maioria simples para a lei ordinária. E o que é isso, Arsênia? O que significa? Vamos ver, vou conversar com você sobre maioria absoluta e maioria simples, te dizer como é que faz o cálculo, para que usa, quando é que usa, como é que se usa, tá certo? Muito bem. Por fim, nós temos que falar sobre a emenda constitucional. As emendas à Constituição Federal, elas servem para alterar o texto da Constituição Federal. Então, olha só, eu tenho aqui um processo legislativo próprio para alterar o texto constitucional. Pessoal, então uma coisa aqui já clara, tudo que eu estou falando aqui, embora a gente esteja só conversando, tudo isso daqui já foi objeto de prova, tá certo? As emendas constitucionais, elas são um processo legislativo que já estão previstos no texto constitucional justamente para alterar o texto da Constituição Federal. O fato do texto da Constituição Federal ser alterado, isso é saudável, isso é necessário, porque a Constituição Federal, hoje, né, nos conceitos mais atualizados do neoconstitucionalismo e mais aceitos na doutrina, a Constituição Federal ela deve acompanhar a evolução de uma sociedade, deve refletir essa vontade social, essa vontade política do Estado. Então, mudanças sociais vão gerar também modificações no texto constitucional, principalmente no texto constitucional do tamanho do nosso, com mais de 250 artigos. É um texto constitucional bem recheado. Por quê, Arsênia? Porque nós precisávamos falar apenas de direitos fundamentais, estrutura do Estado e organização do poder. Nós não precisávamos falar sobre imposto, nós não precisávamos falar sobre previdência, sobre saúde, sobre educação, sobre desporto, sobre índios. Nada disso precisava estar no texto constitucional. Isso poderia estar regulamentado em lei, mas optamos por colocar no texto constitucional. Então, olha só, a Constituição Federal ela tem que ser alterada. Tem que existir emenda constitucional, tá? Isso é saudável. Num texto como o nosso, grande como ele é, logicamente, essas emendas constitucionais elas vão ter um maior número. Mas o número de emendas constitucionais, nós estamos hoje na 85ª emenda constitucional, 85 emendas constitucionais ordinárias, e nós temos 6 emendas constitucionais de revisão, então somando tudo isso daí, nós já vamos aí com 91 emendas constitucionais, mas nós temos mais de 20 anos de Constituição, tá? Nós temos aí 88, 98, 2008, quase chegando aí nesse topo. Ou seja, nós temos já muito tempo de estrada com um texto grande de uma Constituição Federal e, obviamente, várias emendas constitucionais. Isso não faz da nossa Constituição uma Constituição flexível. Isso não faz da nossa Constituição uma Constituição fraca. Ou, como muitos querem falar, uma Constituição Frankenstein, porque está toda remendada. Nada disso. Entendam, a emenda constitucional ela serve para alterar um texto constitucional e adaptá-lo a uma nova realidade social ou política. Quanto maior for o número de artigos de uma Constituição Federal, obviamente, maior vai ser o número de emendas constitucionais. Por isso, esse papozinho dizendo a Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos e tem bem pouquinha emenda. Gente, tem mais de 200 anos, tem bem pouquinha emenda, mas porque o texto da Constituição americana é mínimo. É muito pequeno comparado com o nosso, não dá 1/3 do nosso texto. Ou seja, vai ter menos emenda mesmo, tá bom? Então, emenda constitucional existe na nossa Constituição. O processo legislativo que faz a Constituição, ela necessariamente precisa ser alterada. Para vocês terem uma ideia, a guerra americana entre o Norte e o Sul aconteceu exatamente porque a Constituição Federal exigia unanimidade para ser alterada, ou seja, dificultava muito esse texto, a alteração desse texto constitucional, colocando aí uma chamada hiperrigidez. Isso não é saudável para a existência de uma Constituição. Ela não pode também ser, né, muito simples, muito tranquilinha, porque aí ela não impõe as regras e a orientação que ela passa aqui. Mas a nossa Constituição, portanto, ela é rígida, por existir esse processo legislativo que nós vamos conversar, rígida, independentemente do número de emendas constitucionais. Porque o CESP, ele vai tocar no seu coração. Ele vai falar, diante do atual número de emendas constitucionais, está em 85 emendas constitucionais, mais 6 de revisão, totalizando um montante de 91 emendas constitucionais, considera-se o texto da Constituição Federal flexível, ou pobre em sua proteção, ou mínimo de proteção, enfim, nada disso tem a ver com a proteção. A proteção do nosso texto constitucional está aqui nesse procedimento de emendas constitucionais. É esse procedimento de emenda constitucional que dá à nossa Constituição um status de rigidez. Por quê? Porque é um processo, primeiro, específico. Veja que o de lei complementar, o de ordinária é ordinária, medida provisória é medida provisória. A emenda constitucional é um processo específico. Muito mais difícil do que todos os outros processos legislativos que nós vamos conversar. Muito mais difícil.
E por ser específico e mais difícil, faz da nossa Constituição uma Constituição rígida. E tudo aquilo que tenta alterar a Constituição Federal, tá? Que traz algum dispositivo contrário ao texto constitucional, que não é uma emenda constitucional, vai ser descartado, vai ser considerado como inválido, tá bom? Eu retomo esse raciocínio com vocês quando a gente começar a ver a emenda constitucional. Agora, nós vamos começar a analisar esses processos legislativos. E eu começo a analisá-los através do processo legislativo de lei complementar e de lei ordinária. E aí a gente precisa ir aqui, ó, para o artigo 61. Para o artigo 60. Olha só o que o nosso artigo 60 vai falar, tá? 61, desculpa. Das leis. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, olha só, a iniciativa. Estou na fase de iniciativa, portanto, das leis complementares e ordinárias, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. E aqui, pessoal, vamos lá organizar, portanto, o nosso primeiro esquemazinho para a gente não se perder. Nós estamos aqui no processo legislativo de lei complementar e de lei ordinária, tá? Processo legislativo esse que vai ter 4 fases aqui pra gente. A fase de iniciativa, a fase de deliberação, a fase de sanção ou veto e a fase de promulgação e publicação. Na ordem, nós vamos começar com a primeira delas, a fase de iniciativa. Pessoal, a fase de iniciativa, a princípio, ela parece ser uma das fases mais simples. Por quê? Porque é simplesmente definir quem pode iniciar um processo legislativo. Acontece que o processo legislativo de lei complementar e de lei ordinária, muitas vezes ele vai ser específico de uma única pessoa. Por exemplo, eu vou ter matérias como a fixação do número, modificação do número das Forças Armadas, né, do quantitativo das Forças Armadas, é algo que vai ser proposto apenas, única e exclusivamente pelo Presidente da República. Mas ninguém tem poder de iniciar uma lei através, tá, do nosso processo legislativo de lei complementar e lei ordinária, apenas o Presidente da República. Outros assuntos também vão ter aí competências exclusivas, que apenas o Presidente da República pode iniciar um projeto de lei tratando sobre aquele assunto. Vamos já trabalhar com isso, tá? Antes da gente chegar nesse aspecto, portanto, eu quero te orientar. Primeiro, tu tem que saber quem são as pessoas que têm poder de iniciativa de projeto de lei. E segundo, se essas pessoas elas vão ser exclusivas para um assunto ou se elas vão poder propor lei de qualquer tipo, de qualquer assunto, de qualquer matéria. Então, organiza o teu estudo. Primeiramente, decora quem são as pessoas. Segundo, quais os assuntos que elas podem tratar. Principalmente esse segundo tempo, quais os assuntos que elas podem tratar. Se tu estiver fazendo prova que caia controle de constitucionalidade. Porque um dos vícios que uma lei pode ter, ou seja, um dos controles de constitucionalidade que ela pode sofrer, é em relação à iniciativa. Se aquele assunto pode ou não pode ser tratado por aquela pessoa que deu início àquela lei, tá certo? Então, eu vou separar aqui os 2 momentos para a gente conversar. Primeiro, tua prova básica, e para quem está também em nível aprofundado, quem pode ter início, quem pode, na verdade, dar início ao processo legislativo de lei complementar e lei ordinária. A gente viu, né? Membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Questãozinha que caiu agora, se não me engano, foi Defensoria Pública ou do Ceará ou de Pernambuco, tá? Perguntando aí se comissão do Senado Federal teria poder de iniciar um processo legislativo e aí dizia qual era a matéria. Perguntava exatamente isso daqui. Olha aí, Defensoria Pública, tá? Muito bem. Além de membro ou comissão, nós temos também, fora elas, tá? O presidente
da República. Nós temos o Procurador-Geral da República, que ele é o chefe, pessoal, do MPU, do Ministério Público da União. Além dele, nós temos o STF, nós temos os tribunais superiores e nós temos o cidadão. Cidadão nos termos da Constituição. Artigo 61, parágrafo 2º, vai dizer os termos em que ele pode dar início a esse processo legislativo. Muito bem, essas são as pessoas. Nível estadual, nível municipal, a mesma coisa acontece. Lógico que não é membro ou comissão de Câmara, Senado e Congresso, né? Vai ser membro ou comissão da Assembleia Legislativa nos estados, Câmara de Vereadores nos municípios. Não é presidente da República, é governador, prefeito. Não é procurador-geral da República, é procurador-geral de Justiça nos estados. O município não vai ter. STF, Tribunal Superior, estados, vai ser o TJ, o município não vai ter. E aí os cidadãos, né, no termo da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal, ok? Então aqui fica a nossa fase de iniciativa. Outra coisa que a gente tem que entender, onde essas pessoas irão entregar esse projeto de lei. A regra, pessoal, é que os projetos de lei complementares de lei ordinária sejam entregues na Câmara dos Deputados. Então, praticamente, todo mundo aqui, quando elaborar um projeto de lei, vai entregar lá na Câmara dos Deputados, beleza? Com exceção do Senado Federal. Se for membro ou comissão do Senado Federal, esse projeto de lei tem que ser entregue no próprio Senado Federal. Ficou claro? Muito bem. Esse é o primeiro momento do teu estudo. Decora isso daqui, decora as observações que eu estou fazendo contigo, casa iniciadora, Câmara dos Deputados, com exceção de membro ou comissão do Senado Federal, ok? Outra coisa que a gente tem que ver. Quais são as matérias que essas pessoas irão tratar, tá certo? O presidente da República, o artigo 61, parágrafo 1º, traz os assuntos que ele pode tratar. De tratar de forma exclusiva, ou seja, só os assuntos que somente ele irá tratar. Ninguém mais pode iniciar um projeto de lei sobre os assuntos que estão lá no artigo 61, parágrafo 1º. Isso não significa que o presidente da República só pode tratar desses assuntos. O presidente da República ele pode sim propor, dentro dos termos gerais, tá, qualquer projeto de lei, desde que não tenha sido entregue, da forma como algumas matérias são entregues a ele, de forma exclusiva a alguém. Se não tiver sido entregue de forma exclusiva a alguém, ele pode tratar daquele assunto, ok? Fora os assuntos que ele pode tratar, tem alguns que somente ele trata. É assim que você tem que ter na cabeça o artigo 61. Então, tem certas matérias que somente ele começa e outras matérias que pode ser ele, pode ser, enfim, o próprio legislativo, não tem problema. Já o Procurador-Geral da República, esse daqui só vai tratar do assunto que é entregue a ele pela Constituição Federal. Ele não pode tratar de qualquer tipo de assunto. Um dia desse saiu aí na mídia que o Procurador-Geral da República propôs ao Congresso Nacional um projeto de lei para tratar o crime de corrupção, o crime hediondo, agravando aí a pena, criando essa modalidade. Na verdade, ele não propôs nada. Na verdade, ele entregou uma mensagem, uma sugestão ao Congresso Nacional, e aí algum senador, algum deputado, alguma comissão vai se apoderar daquilo ali e vai apresentar um projeto de lei. Logicamente, né, digamos assim, provocado pelo Procurador-Geral da República, mas a iniciativa desse projeto de lei não foi feita pelo Procurador-Geral da República, tá? Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, ele só pode falar sobre os assuntos que estão lá previstos na Constituição Federal. E a gente tem que vir para cá, pessoal, só para você dar uma olhadinha. Tá lá no artigo 127. Lá onde está as funções essenciais da Justiça, pronto. É lá que a gente tem que ir, ó. 122. 127. Tá aqui, ó. Ministério Público, estão vendo? Primeiramente, ele vai encaminhar, ó, proposta orçamentária. Então, a proposta dele orçamentária, cabe a ele fazer isso, tá? Se ele não fizer, o presidente da República que inicia. E olha aqui, ó, 128, parágrafo 5º. Essa lei complementar da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização e as atribuições do Estatuto, tá, de cada Ministério Público,
observados relativamente ao seu membro tais garantias. Então, aqui no 128, parágrafo 5, eu falo de uma iniciativa que apenas o Procurador, né, Geral da República, na verdade, a gente vai ver já que não é só ele, mas é uma iniciativa exclusiva. Aqui eu posso falar, o Procurador-Geral da República, ele só atua com base no 128, parágrafo 5º. Ele só pode iniciar essa lei, a Lei Geral do Ministério Público da União. É somente essa lei que ele pode propor. E a gente vai ver já que o Presidente da República também, tá? Ele também tem competência para propor. STF e Tribunais Superiores, Arsênia, nós temos vários artigos da Constituição que falam sobre eles. Olha aqui, ó. Vamos lá voltar para o 96. No próprio artigo 93, nós já temos aqui, está aqui o 96, ó. Compete privativamente aos tribunais, ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores. Olha só aqui, uma coisa, algo, né? E aos tribunais superiores propor ao Poder Legislativo respectivo, proposta legislativa, portanto, e iniciativa, né, legislativa, observados os limites orçamentários. Aí está aqui, ó, criação, extinção de cargos, remuneração de seus serviços auxiliares, do juízo que lhes for vinculado, fixação de subsídios de seus membros e dos juízes, inclusive tribunais inferiores, onde houver. Ou seja, compete, portanto, ao Supremo, aos tribunais superiores e ao Tribunal de Justiça, tá? Lembrando, só no âmbito estadual, como a gente já conversou, Supremo, Tribunal Superior, portanto, propor toda essa parte de criação de cargo, de remuneração, de todo o organograma lá do Judiciário, de acordo com a competência deles, tá? Tem lá a divisãozinha. Por exemplo, o STJ está lá no TRF, está lá junto com o TJ, o TST está em cima dos TRTs e por aí vai. E o Supremo Tribunal com essa capacidade também de alterar, né? De fazer essa proposta das leis, não é emenda constitucional, das leis ordinárias, complementares, enfim, que ele tiver que dar início, tá? Olha aqui outra que nós temos também, previsão aqui no próprio texto constitucional. Artigo 93, ó. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Então, tá aí, para o Supremo Tribunal Federal também iniciando uma lei complementar. O que você não pode fazer é assim. Tudo que for de interesse do judiciário, quem vai iniciar vai ser um tribunal. Não é. Porque existem certos assuntos que diz respeito ao judiciário e que eu preciso alterar por emenda constitucional. Por exemplo, o número de membros do STF. A Constituição já diz que são 11. E são 11 e ninguém mais pode mexer, a não ser que seja por uma emenda constitucional. Mas, por exemplo, o número de membros do STJ. A Constituição diz que é no mínimo 33. Então, se é no mínimo 33, ela já deu uma autorização, que a lei pode aumentar aí, desde que respeite o número mínimo de 33. Estão entendendo? E por aí vai, matéria que eu retomo com vocês lá no Judiciário. Só estou aqui dando uma passeada, já que nós estamos gravando, você pode voltar, passar devagar, né, para poder ir absorvendo esses assuntos, tá certo? Então, envolvendo aqui o nosso Supremo Tribunal Federal, nós temos o 93 só para o STF e nós temos aqui também o 96, inciso 2º, tá? Que fala da proposta legislativa. E o cidadão, Arsênia? O cidadão está lá no parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. Volta para a Constituição Federal. Nosso tempo está acabando, mas nós temos aqui que trabalhar com ele, tá? Está lá no parágrafo 2º do meu artigo 61. Olha só. Artigo 61, parágrafo 2º vai me dizer: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, que tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados, e esses 5 estados representados com não menos de 0,3% dos seus eleitores, tá? Então, quando a gente fala aqui em cidadão, nós temos, ó, 1% do eleitorado nacional, representado em 5 estados, e em cada estadozinho desse, pessoal, 0,3%. Por aí vai. Ok? Seguindo aqui. Além desse pessoal, eu vou colocar aqui em vermelho uma pessoa que também está no meio, muito embora o artigo 61 não tenha falado. Quem é essa pessoa? Acrescenta, tá? Tribunal de Contas da União. Por que, Arsênia? Porque o Tribunal de Contas da União,
A Constituição lhe entregou um poder de auto-organizar-se, ou seja, o Tribunal de Contas da União pode se organizar através de lei de iniciativa do Tribunal de Contas da União. Mesma coisa acontece no âmbito dos estados, Tribunal de Contas estaduais. Tudo que for lei modificando membro, enfim, a estrutura deles, criação, aquilo tudo necessário para o seu funcionamento, quem tem que iniciar essa lei é o próprio Tribunal de Contas, sobre vício de iniciativa e declaração de constitucionalidade da lei. Ok? Então, fase de iniciativa está aqui fechada. Nós já começamos na aula que vem com a nossa fase de deliberação, tá? Volta, faz as tuas anotações, que eu sei que a gente falou de muito assunto aqui, tá bom? Até já já.